Saudações e bem-vindo. O papel da meteorologia no desenvolvimento dos vários setores da economia e da sociedade moçambicana é cada vez mais reconhecido e apreciado. Ontem, o mundo celebrou o Dia da Meteorologia. Convidamos o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, o Sr. Moussa Mustafa, para 2 dias de conversa a propósito do papel da meteorologia em Moçambique, num contexto em que estamos a falar de um país cuja localização geográfica expõe Moçambique a desastres naturais com consequências sobejamente conhecidas. Sr. Diretor Moussa Mustafa, é sempre bem-vindo aqui à família Mídia Mais. Bom dia, muito obrigado pelo convite e saudar a todos que acompanham neste momento este canal de televisão, ao mesmo tempo rádio também. Diretor Mustafa, vamos começar assim. O propósito da conversa tem mesmo a ver com a celebração ontem, 23 de março, do Dia Mundial da Meteorologia. Em 2 palavras, qual é o alcance do estabelecimento e celebração desta data? Esta data, creio que a data foi instituída a nível das Nações Unidas. Sim, obrigado. Dizer que celebrou-se assim o 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia. Esta celebração entra em vigor em 23 de março de 1951, quando a Organização Mundial de Meteorologia foi reconhecida como uma agência das Nações Unidas. Moçambique é membro da Organização Mundial de Meteorologia desde 1977, portanto, logo após a independência, Moçambique ratificou e passou a ser membro. O Instituto Nacional de Meteorologia é o representante de Moçambique na Organização Mundial de Meteorologia. Portanto, a celebração desta data tem um alcance internacional. Todos os países que são membros celebram. Moçambique também, conforme eu disse, é membro e anualmente celebra esta data. A celebração desta data tem servido como um momento de reflexão daquilo que está a acontecer ao nível mundial e ao nível de cada país. Por isso que a Organização Mundial de Meteorologia normalmente avança com um lema. Para este ano, o lema foi oceano, o clima e o tempo. Por que a escolha deste lema? Os oceanos são os reguladores do clima. Essa chuva que nós sentimos aqui na cidade de Maputo é porque nós temos evaporação da água do mar. Por exemplo, quando as temperaturas são altas, depois passa uma frente fria, ou seja, uma massa de ar fria proveniente do mar, a temperatura baixa. Então, ele regula o clima. Portanto, nós temos que proteger os oceanos. A nossa atividade econômica, pesqueira, navegação marítima se realiza lá. Moçambique tem uma costa muito enorme. Muita gente vive na zona costeira. A sua atividade depende do mar. Então temos que evitar poluir o mar, temos que usar de uma forma sustentável. Tivemos há pouco tempo notícia, tanto Bazaruto, tanto morte de golfinhos. E, recentemente tivemos também, penso que num dos rios hoje em Gaza. Portanto, são cenários que nós temos que refletir. Portanto, o mar é muito importante para nós, porque a nossa vida sem o mar seria muito difícil. Olhando para o clima, nós sabemos que o clima nos últimos anos tende a ter alterações que são aceleradas pelas atividades do próprio homem, as indústrias químicas, portanto, o uso não sustentável dos recursos florestais, enfim, contribui para as alterações do clima. Como resultado, temos fenômenos que são fenômenos naturais, mas que o seu curso começa a ter outro comportamento. Por exemplo, os fenômenos são muito violentos. Se nós formos a recordar o nosso país, nos últimos anos, há muita ocorrência de vendavais no mês de outubro, coisa que não era normal. Havia sim, mas não com muita frequência. Temos a questão dos ciclones tropicais. Os ciclones tropicais provêm do mar, daí a ligação com os oceanos. Só nesta época chuvosa tivemos ciclones
que, por um lado, trouxe benefícios, mas, por outro lado, trouxe desgraças. Falo de benefícios no sentido de que, portanto, o setor de recursos hídricos, por exemplo, aqui em Maputo, tínhamos a barragem dos Pequenos Libombos, com escassez de água, por vários anos, mas com aquela chuva que caiu, tanto causada pelo ciclone tropical Guambe, acabou nos beneficiando, neste ponto de vista. Mas se formos a ver no contexto do risco de desastres naturais, muitas zonas ficaram inundadas, algumas culturas foram devastadas, portanto, aí já temos a parte negativa desses fenômenos. Todos recordamos do ciclone Idai, todos se recordamos do ciclone Kenneth. Então, esses fenômenos tornam-se muito mais violentos nos últimos tempos. Portanto, isto, por um lado, devido a essas questões que são conjunturais, portanto, as mudanças climáticas. Falar do tempo. O tempo é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Previsão do estado do tempo. Amanhã vai chover, amanhã não vai chover. Portanto, nós temos que acompanhar diariamente, fazendo a vigilância meteorológica, de modo que o cidadão, antes de sair de casa, ele seja precavido, seja prevenido e tome as medidas necessárias de acordo com aquela informação que nós já lançamos. Portanto, daí a ligação ao oceano, o clima e o tempo. Por exemplo, este ano o verão está a tender a prolongar-se, pelo menos a nível da cidade de Maputo, olhando para aquilo que tem sido o comportamento das temperaturas. Há alguma explicação para isso? Bom, são esses cenários que nós estamos a dizer, que nos últimos anos a atmosfera já está a mudar o seu comportamento. É certo que a mudança dos processos atmosféricos é natural, só que tem a sua velocidade. Mas nos últimos tempos, isto está mais acelerado em relação àquilo que era há 40 anos, há 50 anos. Nós podemos ver a cidade de Maputo hoje. Quem conhece a cidade de Maputo ou a província de Maputo há 20 anos não é igual ao que acontece hoje. Portanto, nós temos um tecido urbano a crescer, a população a aumentar, e este aumento da população implica explorar os recursos que existem. Queremos espaço para construir habitações. As nossas casas, elas criam aquilo que se chama ilha de calor. Portanto, reflete, tem radiação, reflete o calor e acaba Maputo entrando na lista das cidades consideradas ilha de calor. Portanto, muito aquecimento. O mesmo pode não acontecer, por exemplo, quando formos nas zonas recônditas, onde ainda nós temos o espaço verde, temos as florestas, porque elas atenuam o aquecimento, tanto da superfície terrestre. Portanto, temos mais dias de calor muito intenso. Nós temos, há 20 anos, os nossos dados estatísticos, por exemplo, para Maputo, nós sabíamos que vamos ter mais ou menos um dia mais quente, que atingir a temperatura 41 graus. Normalmente era em janeiro ou fevereiro, mas hoje em dia, a partir de outubro, já estamos a registrar temperaturas de 39, 40, novembro, dezembro, agora estamos em março. Portanto, o número de dias com temperaturas acima de 35 graus é maior. Portanto, são desafios que nós temos, são desafios como temos como país e como região e como um todo. O homem está a saber lidar de forma correta com estes fenômenos? Bom, costuma-se dizer que o homem é o único ser que consegue se adaptar a todas as condições adversas. No entanto, eu penso que paulatinamente temos que ter essa consciência, porque o importante para o homem é saber de que o mau uso ou o uso desenfreado hoje implica um impacto amanhã. Pode não ser, quando digo hoje, pode ser próximo ano ou daqui a 10, 15 anos. Então, aquilo que nós estamos a fazer, o que nós estamos a passar hoje em termos climáticos, não quer dizer que é algo que aconteceu ontem, mas é um processo que o próprio homem tanto vai explorando. Imagina que hoje em dia, o espaço aéreo, por exemplo, quantas aeronaves não estão no espaço por um minuto? Não, as aeronaves também contribuem para poluir o ar atmosférico. Quer dizer, o desenvolvimento também nos custa caro. O desenvolvimento custa-nos caro. Porque mais aeronaves no espaço é efeito de desenvolvimento.
Exatamente. Isto não só, estamos a dar o exemplo do espaço aéreo, mas podemos ver o mar também, mesmo a superfície terrestre. Portanto, hoje em dia o parque automóvel nas grandes cidades não é aquilo que era então. Este desenvolvimento, esta necessidade que o homem tem de resolver os seus problemas, utilizando todos os meios ao seu alcance, portanto, também tem os seus efeitos colaterais. O que seria da humanidade sem ciclones tropicais? Porque os ciclones tropicais, é verdade que causam destruição, causam muitas mortes, mas vocês que entendem da matéria também defendem que os ciclones tropicais são uma espécie de ar-condicionado para o arrefecimento do continente. Sim. Olha, a atmosfera, ela, ou melhor, nós sabemos como que o nosso corpo funciona. O nosso corpo precisa de ser regulado. Tem processos que o próprio corpo tem, não é? E a natureza também tem os seus processos. Nós consideramos processos naturais, né? Para manter o equilíbrio, ao nível da atmosfera. Então, ele tem processos. Esses processos são naturais. Como pode ver, o continente europeu é frio, mas o continente africano é quente. Temos Ásia, uma parte desértica, temperaturas muito elevadas, mas se formos para o continente americano, temos a Groenlândia, temos aquelas zonas frias. Então, isto tudo é para manter o equilíbrio. Aquece um lado, do outro lado tem que arrefecer, para manter o equilíbrio atmosférico. Então, esses fenômenos que acontecem como ciclones tropicais também têm o seu papel na atmosfera. Então, aqui são processos de transferência de energia de um ponto para outro. Eu estava aqui a dizer que tivemos o ciclone Guamba, volto mais uma vez por causa desse ciclone, acabou nos beneficiando de chuva da barragem dos pequenos Libomos. Já é bom. Neste sentido, já é bom. Então, só que nós é que devemos estar preparados para que esses fenômenos da natureza não nos causem problemas. Porque eles sempre vão acontecer. Nós é que devemos nos preparar. Como é que devemos nos preparar? Temos que ver a parte de infraestruturas. Nós sabemos que os ciclones podem trazer ventos na ordem de 200 km por hora. 200 km por hora provoca estragos. Até nem precisamos de 200 km por hora, mesmo 100 km por hora, dependendo da natureza, por exemplo, de uma infraestrutura. Então, nós temos que ter estruturas consistentes. Daqui, qual é o papel da meteorologia? Neste contexto, a meteorologia, neste momento, no país, é o responsável pela atividade meteorológica, a recolha de dados meteorológicos. Nós recolhemos dados meteorológicos, precisamos de rede meteorológica. Essas estações meteorológicas, os dados que nós colhemos lá, devem ser usados para projetos de desenvolvimento socioeconômico do país. Se numa zona queremos expandir, portanto, definimos que esta zona vai ser zona urbana. Temos que usar esta informação, saber qual é a característica atmosférica desta zona aqui. Que tipo de fenômenos naturais de origem meteorológica, porque também temos os sismos, né? Esta zona é afetada por ciclones ou não? Se sim, procurar saber da meteorologia. Quando é que nós já tivemos aqui ciclone tropical? Qual é o nível de ventos que já atingiu esta zona? E depois daí dá-se uma tolerância e constrói-se uma infraestrutura resistente a um certo nível de vento. De modo que o dia que ocorrer o ciclone naquela zona não seja problema. O ciclone vai passar e fica na história de que aqui passou o ciclone, nenhuma casa caiu, nenhuma pessoa perdeu a vida. Portanto, é aqui onde reside também o papel da meteorologia. E como é que a nossa meteorologia está preparada para lidar com este quadro que acabou de descrever? Bom, como é que nós estamos preparados? Portanto, primeiro olhando pela nossa missão, que é a provisão da informação meteorológica e climática para contribuir no desenvolvimento socioeconômico e sustentável de Moçambique.
A meteorologia, ela tem várias áreas de aplicação. Tem várias áreas. Temos a área da aviação, é uma componente. Temos a área da marinha, temos a área de desastres naturais e temos vários serviços. Temos que ter vários serviços para os diferentes setores da atividade poderem... Como é que nós estamos organizados? Nós temos, neste momento, a nossa rede de observação meteorológica. Na rede de observação meteorológica, portanto, aqui estamos a falar rede, estamos a falar de estações meteorológicas, onde vamos ler os valores de temperatura, vento, pressão. Portanto, isso nós chamamos estação meteorológica. Neste momento, o nosso desafio é expandir a rede meteorológica para todos os distritos. Porque nem todos os distritos do país temos estações meteorológicas. Quantos distritos aqui têm estações meteorológicas? Neste momento, temos 154 distritos, de acordo com a divisão administrativa. Atualizada. E somente 54 distritos têm estações meteorológicas. Nem sequer cobrimos a metade. Isso corresponde mais ou menos a 34%, se os cálculos não me falham. 34% da cobertura do país. Essas estações que nós temos são muito esparsas. A distância entre uma e outra é enorme. Vou dar um exemplo. Vou recorrer mais uma vez à província de Maputo. Aqui na província de Maputo, nós temos quantas estações? Temos uma estação aqui na zona da cidade, temos uma estação no aeroporto, para fins aeronáuticos, mas também ajuda para a previsão do tempo, para o sistema de aviso prévio, assim como para o clima. Temos uma estação na Macha, na zona de Xangalana. Depois, temos uma estação aqui no Umbeluzi. A questão que se coloca é: quanta chuva não cai entre a cidade de Maputo e Boane, que nós não sabemos? Digo saber em termos de quantificar. Quanto é que caiu? Porque são esses dados que são usados. Pode chover na Matola. O nosso sistema mostra que Matola choveu. Os bairros estão inundados. Mas a pergunta que se coloca é: qual foi a quantidade de água que caiu? Água da chuva que caiu naquela zona? Nós não temos resposta. Então, a resposta é: nós temos que expandir a nossa rede de observação de modo a tomarmos conhecimento daquela quantidade de água que caiu aqui no meio. Portanto, não tem condições para avaliar a quantidade de água que caiu. E em termos de previsão, conseguem prever que nas próximas horas ou daqui a tanto tempo vai se registrar uma precipitação de nível X? Previsão é um outro processo. Sim. Nós podemos prever a ocorrência de chuva de um certo nível. E, em consequência, lançar o alerta devido. Isto não é nenhum problema. O problema é que nós temos que ter retorno. Aquilo que eu estava a prever no terreno, o que aconteceu? Eu tenho que ter valores. Portanto, nós todos os dias podemos lançar previsões, avisos, mas queremos ter retorno em termos de dados físicos. Qual foi a quantidade de água? Por exemplo, nós dissemos que em Maputo hoje prevê-se ventos de 80 a 90 km por hora. Depois sopra. Tem ventania, pode ser vendaval. Tudo bem, o fenômeno aconteceu. Mas em ciência nós queremos saber se foi exatamente 90 km por hora conforme prevíamos ou não. E para isso precisamos colocar um sensor num ponto para saber. É certo que o comportamento do vento é diferente da precipitação, é diferente da temperatura. Porque a chuva, quando cai, existe aquela brincadeira que diz, alguém liga de Marraquene: olha, aqui Marraquene está a chover. E onde estás aí no Ulene? Diz: não, aqui está tudo bem. São chuva, é chuva do bairro. É do quarteirão. É chuva do quarteirão. Não. Como é que eu posso saber a quantidade da chuva que caiu numa certa zona? Agora, é diferente do comportamento da temperatura. Portanto, a temperatura é mais ou menos uniforme, mas a precipitação é diferente. Portanto,
Um dos desafios é esse. E qual é, Sr. Diretor, qual é a consequência, para além da falta de informação precisa, quais são outras consequências a médio prazo de ausência de instrumento que permite quantificar o nível da precipitação registrada numa determinada região por ausência destes instrumentos? A ausência desses instrumentos implica a ausência da observação. A ausência da observação implica a falta de matéria-prima para nós melhorarmos o nosso sistema de aviso prévio. Vai faltar dados para nós desenvolvermos projetos de grande desenvolvimento para este país. Portanto, esses são alguns exemplos. Portanto, os dados que nós escolhemos constituem matéria-prima para o nosso trabalho. Por exemplo, nós estamos agora a investir na área de modelação numérica. Modelação numérica é uma espécie de uma fórmula matemática que eu preciso colocar lá dados de uma certa região que eu pretendo simular. Então, eu vou simular aquele local, mas tenho que ter dados daquele local. Se eu não tenho dados daquele local, vou buscar dados de outros pontos. Vai me dar resultados que não correspondem àquele ponto. E eu, se assumir aquele resultado, logo estou a incorrer num erro. Porque posso simular uma zona com dados de outro ponto e me mostrar que aquela zona vai aquecer bastante, enquanto não é. Então, a rede de observação meteorológica, ela dá-nos a matéria-prima para o nosso sistema de previsão de tempo, todo tipo de serviço de previsão, tanto para a aviação, para a marinha, para o público e para outros serviços. Então, é matéria-prima. Por isso que nós temos que ter esta matéria-prima para qualquer ponto do país onde nós pretendemos. Portanto, nesta primeira fase, o nosso desafio é cada distrito ter uma estação meteorológica. Depois desta fase, já podemos avançar para as localidades. O que implica prover todos os distritos deste meio? Em termos de investimento a realizar? O que implica são recursos financeiros. Já está quantificado o valor necessário? Bom, neste momento aqui, expandir a rede meteorológica tem várias componentes. Uma das componentes é a própria estação. Adquirir a própria estação. Nós fizemos uma análise prévia e estamos a falar mais ou menos na ordem de 2 milhões de dólares. Mas só estamos a falar para a aquisição das estações. Mas uma estação, para funcionar, tem a componente de manutenção, porque não podemos colocar e depois deixar. Temos a componente de manutenção. A componente de manutenção precisa de acessórios, temos que adquirir acessórios. Isto nós ainda não avaliamos, porque os acessórios vão dependendo do tipo de acessório. Portanto, neste momento, nós só baseamos o custo de uma estação. Depois, temos a componente humana. Neste momento, a nossa aposta é modernização. Isto é, as estações que nós temos, uma parte precisa permanentemente do homem lá, para ir fazer leitura naquelas horas recomendadas. Só para a sua ter ideia, no aeroporto em todos os aeroportos aqui em Moçambique, nós funcionamos 24/24. Significa que cada 60 minutos temos que ter uma observação. Se a estação que está lá é manual, significa que nós temos que ter técnicos que vão fazendo turnos por dia, durante, por exemplo, 3 turnos, de 8 em 8 horas. Cada 60 minutos tem que fazer observação, cada 60 minutos. E nós, neste momento, estamos numa situação em que temos um reduzido número de quadros para fazer esta tarefa. Porque falta formação nesta especialidade ou há outras razões? Na parte da observação, felizmente, nós temos uma escola dentro do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, qual é a razão da insuficiência de homens? homens? A admissão de quadros, nós seguimos aquilo que são as normas administrativas. É o famoso cabimento orçamentário. Portanto, neste momento, o país parou o recrutamento de quadros em todas as instituições, com exceção da saúde, educação. Mas
outros não se recruta. Portanto, é um processo. Portanto, nós dependemos desta parte. Agora, como sair dessa? O que o INAME está a fazer? Nós agora estamos a modernizar a nossa rede. Fazendo o quê? Colocar estações automáticas naqueles locais onde nós temos estações manuais. Qual é a vantagem de uma estação automática? Uma vez instalada, ela está operacional, faz o registro de dados e os dados são enviados diretamente para o centro de dados que está localizado na sede do INAME. Depois de dados chegados lá, eles são usados nos diferentes setores. Então, esta é a vantagem. O que nós precisamos é um técnico só para fazer o quê? Aquilo que chamamos de manutenção preventiva. Ir ver, está tudo bem, às vezes por causa das poeiras, tanto alguns instrumentos ficam para fazer uma pequena limpeza. Então, esta é a vantagem da modernização. Então, este processo nós já iniciamos. Só de 2009 até então, nós já instalamos cerca de 40 estações automáticas. Portanto, é um processo que vale a pena apostar, porque em termos de mão de obra, ela não requer muita mão de obra. Das contas que nos apresenta aqui, nós estaríamos muito longe da verdade se concluíssemos que, para se atingir o ideal em termos de provimento de todos os distritos do país, das estações que o INAME necessita, nós estaríamos muito longe de um cálculo de pouco mais de 200 milhões de dólares. Estamos a falar de um pouco mais de 100 estações, 100 distritos que ainda não têm este serviço. Sim, porque só para ter apenas para a aquisição das estações. Sim, porque sem falar de outras componentes que diz. Nós aqui falamos, por exemplo, 3 milhões de meticais. Ronda mais ou menos o custo de uma estação. Para cada distrito? Uma estação, sim. Então, se nós formos a multiplicar, por exemplo, agora deve ser mais ou menos 100, temos 54. Não, estamos a falar de pouco mais de 3 bilhões de meticais, digamos assim. Sim. Então, este seria o desafio. Mas isto não se resolve em um dia, em um ano. Portanto, este é um processo gradual. Portanto, neste momento, o nosso horizonte temporal é até 2024. O nosso desejo é que, se tudo correr bem, estamos num processo de mobilização de recursos financeiros para, até 2024, termos em cada distrito uma estação. Pelo menos aí já estaríamos naquilo que é o padrão mínimo para o nosso país. Porque há muitos fenômenos neste país que a sua formação é muito localizada. É muito localizado. E isto é muito frequente, por exemplo, no norte, centro do país. A questão dos vendavais. Há aqueles vendavais que não vêm de longe. Por exemplo, aqui, vou usar uma terminologia um bocadinho assim, que em ciência nós não usamos muito. Já ouviu falar de remoinho? Usa-se esse termo. Tem um remoinho por aí. Isto acontece de um ponto para outro. Então, aquilo se desenvolver acaba sendo um vendaval. Então, para controlar isto, nós precisamos estar atentos como? Sofisticando os meios para a observação desse tipo de cenários. Agora, há aqueles fenômenos que vêm lá de longe, as frentes frias, por exemplo, que afetam Maputo, Gaza, principalmente agora. Vem lá de Cape Town e Durban, nós usamos imagens de satélite, acompanhamos. Os ciclones, por exemplo, se formam lá para Maurícias, nós acompanhamos. Mas aqueles que nós chamamos de pequena escala, quando falamos pequena escala, estamos a dizer aquilo que pode acontecer do tipo daqui para aqui, sem precisar. Isto é que nós precisamos olhar muito para que possamos estar a um nível. Mas não se esqueçamos, os fenômenos naturais são fenômenos naturais. Para além do grande desafio que tem a ver com a necessidade de prover a totalidade dos distritos do país de estações meteorológicas, quais são outros desafios que se impõem ao INAME para o cumprimento pleno daquilo que são as suas obrigações para com a sociedade, que precisa estar informada?
Para com a sociedade, temos que melhorar o sistema de aviso prévio. O que quer Ainda dizer? não está melhor. Ainda não está melhor. Ainda não está melhor. Por quê? Porque o sistema de aviso prévio tem várias componentes. Sim, tem várias componentes. Tem várias componentes. Vou dar o exemplo. Nós elaboramos avisos para o público. Amanhã vai chover, aquilo, não sei o quê. Mas, quando nós prevemos um fenômeno, os seus impactos vão a diferentes níveis. Vão a diferentes níveis. Por exemplo, é normal, quando temos queda de precipitação acompanhada de trovoadas, há corte de energia. Como nós trabalharmos com o setor da eletricidade para evitar isto? O setor da eletricidade precisa de um tipo de informação. E nós já elaboramos um estudo, chamamos de plano de negócio. Não porque nós queremos fazer negócio, mas é o título do documento. Fizemos uma pesquisa em várias instituições. A eletricidade de Moçambique diz: nós da meteorologia gostaríamos de ter esse tipo de informação em cada 60 minutos. Nós temos que estabelecer um sistema para a provisão deste tipo de serviço. Nós também consideramos que faz parte do sistema de aviso para aquela área. Podemos ir na gestão dos portos. Eles, quer dizer, cada setor da atividade existe uma demanda de informação meteorológica. Então, nós temos que produzir esta informação meteorológica. Aqui, mais tarde, entramos na componente de serviços. Mas temos que saber que isto todo nós englobamos no sistema de aviso prévio. O sistema de aviso deve ter uma gama de serviços, produtos que cada setor possa usar. Não olharmos só para a gestão de desastre, porque pronto, essa chuva vai provocar inundações. E depois, o que vamos fazer? Nesta parte nós já estamos muito avançados, porque trabalhamos também em coordenação com as autoridades que geram os desastres naturais, tanto as autoridades que geram as bacias hidrográficas, nós trabalhamos. Então, temos que melhorar o sistema de aviso prévio efetivamente, olhando para todos os setores. Para tal, existem ferramentas próprias, tecnologia própria para nós atingirmos aí. Ainda no sistema de aviso prévio, temos que melhorar os mecanismos de disseminação da informação meteorológica. Nós, até hoje, as tecnologias estão muito avançadas. Temos os Twitters, temos o Facebook, temos o WhatsApp e outros. Nós temos que explorar. Isso tudo faz parte do sistema de aviso prévio. O INAME deve estar em condições de usar essas plataformas todas. Devemos, para usar essas plataformas todas, o resultado final é informar o cidadão. E o cidadão deve receber a informação independentemente de onde esteja. Porque nós não podemos estar numa sociedade em que, se alguém saiu de casa, pronto, já desligou a televisão, vai para o serviço. Daí já está desinformado. Mesmo que nós possamos emitir aviso, a pessoa diz que foi apanhado de surpresa. Por quê? Não é surpresa porque a informação não existiu, é porque não ouviu. Então, neste caso, nós temos que apostar nessas tecnologias de disseminação da informação meteorológica. Temos que trabalhar, por exemplo, com as televisões. Este é um dos exemplos. Estamos aqui para falar da área de meteorologia. Falei do sistema de aviso prévio que devemos melhorar. Que deve ser melhorado. Aí o doutor Mustafa está a concordar, portanto, com o senso comum que diz que, olha, estes nunca acertam. Podem prever uma temperatura máxima para uma determinada região de 25 graus, podemos ir até aos 30, podemos ir até aos 40 ou podemos estar muito abaixo disso. É aqui onde entra a componente da rede meteorológica. Porque nós temos que ter dados daquela zona para entrar no nosso sistema de produção. Temos que entrar com dados do país, saber. Por exemplo, eu tenho que saber, eu só sei que a zona de Chicoalacoala é semiárida. Mas se me perguntar agora qual foi a temperatura máxima ontem, eu não tenho. Por quê? Porque eu não tenho sensor lá. E eu estou a dizer, preciso de sensor em Chicoalacoala, que é para eu saber diariamente o que está a acontecer lá.
Não, é isto que vai ajudar a melhorar a precisão da previsão que eu estou a fazer. Ainda no sistema de aviso prévio, há aquelas conversas que dependem do ponto de vista. Diz que a meteorologia usa linguagem muito técnica. Nós dissemos é a nossa linguagem normal, mas para os outros diz que é linguagem técnica. Então eu, quando vinha para aqui, estive a refletir. Para o seu Boaventura Mandrate, quando alguém diz não tenho megas, será que esse indivíduo sabe o que é um megabyte? Não faz a mínima ideia. Ele não faz a mínima ideia. Só diz não tenho megas, não tenho megabytes. Mas o técnico de informática sabe o que é megabyte. Mas por que um cidadão, quando não pode mandar mensagem via WhatsApp, diz que não tenho megabyte? É porque ele sabe de que para ele mandar uma mensagem tem que ter megabyte. Mas ele não quer saber o que é megabyte. Ele só quer resultado final. Onde eu pretendo chegar? Nós, no nosso trabalho, temos uma linguagem padronizada. Quando dissemos 100 km por hora, é como se alguém dissesse tal megabyte. Mas, como eu disse, o cidadão, como sabe de que tendo megabyte vai mandar a sua mensagem, ele nem procura saber o que quer dizer megabyte. Então, nós, o que estamos a fazer neste momento é como responder a este cenário. Nós estamos a seguir outro caminho, que é previsão baseada em impacto. Estamos a trabalhar no sentido de o cidadão comum não estar preocupado que são 100 km por hora, mas ele saber o que vai acontecer com os 100 km por hora. Tal igual como ele sabe de que não tendo megabyte não vai comunicar via WhatsApp. Então nós também estamos a trabalhar nesse sentido. Informar ao cidadão de que, olha, em vez de só dizer 100 km por hora, temos que dizer, com esta velocidade pode acontecer isto, aquilo, em termos de impactos. Mas este trabalho não é um trabalho de ânimo leve. Isto por quê? Isto porque o país tem características diferentes. O mesmo valor não tem o mesmo impacto em todo o país. Por exemplo, a cidade de Lixinga está num planalto, aquele planalto, a própria cidade. Em Lixinga pode estar a chover 3, 4 dias consecutivos. Mas já ouviu de que lá tem zonas alagadas, bairros inundados? Não, por causa da configuração topográfica. Logo que chove, as águas escoam para as zonas baixas e elas tomam o seu curso normal. Daqui a importância de não construir em zonas baixas. Por aquelas zonas, a natureza reserva para esse tipo de cenários. Agora, se formos a ver Maputo, 30 milímetros de precipitação em 20, 30 minutos. É muita coisa. O que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Nós tivemos chuva intensa. É muito pouco tempo. É pouco tempo. Mas o seu efeito... Sim, aquilo que na nossa linguagem chamamos de aguaceiro. Chuva intensa em pouco tempo. Mas, como pode ver os seus efeitos? Há de ver que o bairro X está inundado. Isto por quê? Ainda temos bairros inundados, 2, 3 dias depois. Por causa da configuração topográfica. Então, a previsão baseada no impacto não pode ser do tipo, bom, o que é válido para Maputo é válido para Inhambane, é válido para Beira, não. Então, precisa-se de um estudo para a zona da cidade de Maputo. Qual é o nível de precipitação que provoca inundações na cidade, tanto na cidade de Maputo e seus bairros vizinhos? Nós determinamos. Assim, quando prevermos aquele nível de precipitação, vamos dizer que, olha, para a cidade de Maputo, prevê-se esse nível de chuva e poderá acontecer isto. Tomem medidas, faça isto. Temos que ir paulatinamente até cobrirmos todo o país. Portanto, é assim como nós estamos a ver os cenários agora. Previsões baseadas no impacto. Neste momento, temos mais focado quando elaboramos os avisos.
Aí tentamos colocar os impactos. Agora, nas previsões normais, não. Mas a nossa abordagem no sistema de aviso prévio é exatamente a componente de previsões, portanto, baseadas no impacto. Outras áreas que nós precisamos, tanto é o próprio recurso humano. Nós temos que ter recursos humanos capacitados, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico atual. Portanto, na área de metrologia, as ferramentas também estão a evoluir. Nós temos que capitalizar esta área de recursos humanos, temos que ter capacitações contínuas. É certo que estamos num cenário de pandemia, mas em condições normais nós temos ao nível da Organização Mundial de Meteorologia, porque nós pagamos cotas. Anualmente pagamos cotas e, como resultado, nós beneficiamos dos diferentes programas de formação, de capacitação, organizados pela Organização Mundial de Meteorologia ou seus parceiros. Portanto, seja para cursos de mestrado, doutoramento ou capacitações para dar um valor acrescentado ao técnico, de modo, portanto, a melhorar a prestação de serviços. E outra componente é essa, né? Como eu disse, temos que prestar serviços, olhar também a parte de sustentabilidade da própria instituição. Portanto, neste momento, ainda estamos muito embaixo nesta componente. Dos estudos que já fizemos, já nos dá uma luz. O que nós devemos fazer para prestar serviços, de modo que a instituição também consiga ter uma sustentabilidade, portanto, no seu funcionamento. Como é que a componente de ordenamento territorial pode ajudar para um convívio saudável com estes fenômenos naturais? Estamos a falar de inundações, basta uma chuva de menos de 30 precipitação para pôr a cidade de Maputo em alvoroço, diga-se de passagem. Sim, eu penso que o uso da terra é crucial. Como é que nós usamos a terra? Temos que saber onde é que devemos construir. Tem que haver planos de urbanização em que dizem, bom... Não é o caso ainda. Ainda não temos esses planos. Continuamos a assistir a muitas construções desordenadas. Os planos não existem, mas ainda eu acredito, esta é a minha opinião pessoal, não estão consolidados. Porque nós vemos pessoas ainda a construir. Pronto, alguém vai num sítio, vou pôr a minha cabana aqui. Coloca a cabana. Quando as autoridades depois chegam a dizer que não, como é que construiu aqui? Quem autorizou construir? Já começa o problema. Não, porque eu estou aqui. Aquelas histórias que nós sabemos. Portanto, eu penso que o governo tem planos, mas, portanto, a situação em algum momento faz com que cada um vai num sítio, basta começar ele, vem outro assim. Quando o governo diz que não, este sítio não é para... Nós já vimos aquela questão da matola, né? Questão da lixeira. Então, o governo local quer criar condições de saneamento do meio, não sei, transferindo a lixeira de um ponto para outro. Mas o que as pessoas antecipam? Correm para lá e assistimos a que planos devem ser consolidados e as situações são dinâmicas. Portanto, a vida é dinâmica, o que é hoje pode não ser daqui a 5 anos, então temos que olhar nesse. Portanto, a meteorologia, como eu disse, ajuda muito na definição de que tipo de fenômenos meteorológicos ocorrem naquela região. Se é uma zona que nós sabemos que normalmente tem muitos fenômenos violentos, o tipo de infraestrutura também deve estar à altura desses cenários. Caminhamos muito rapidamente para o mês de abril, ou seja, para o mês que marca o fim da época chuvosa. Podemos admitir que começamos a ficar um pouco livres de eventos extremos como chuva em excesso, ciclones e por aí fora? Bom, normalmente Moçambique tem 2 épocas, né? Tem 2 estações. Uma do verão, que começa de outubro, em termos de calendário climático. Verão, portanto, temos outubro, até mais ou menos, agora estamos em março, e depois temos a parte do inverno. Inverno, tanto a partir de abril até... Nós não temos aquelas 4 estações que estudávamos do período colonial. Infelizmente, não temos. Se temos, talvez é só 1 hora, ou, enfim. Mas não se faz sentir. Não se faz sentir em relação aos outros
aos outros continentes ou outros pontos. Então, normalmente, o inverno em Moçambique é caracterizado por tempo seco, quer dizer, a ausência de chuva, mas não aquela ausência total. Tem chovido mais na zona costeira, né? Tem chovido mais na zona costeira aqui no sul, por causa das frentes frias que vêm da zona de Cape Town, Durban, né? Acaba molhando. Né? Mas, de uma forma geral, não temos ocorrência de eventos que possam, portanto, pôr em causa a vida do cidadão. Fora, portanto, do frio, né? Fora do frio, e nós sabemos que o frio também se comporta dependendo das características locais. As zonas costeiras, portanto, estou a falar do Rovuma ao Maputo, tem um pormenor. Nós já ouvimos na geografia dizer que a corrente quente do canal de Moçambique. O que é isso? A corrente quente, portanto, pode ser através do ar, que ele é transportado energia. Portanto, a zona do Equador sempre é zona quente. Então, aquele ar quente é transportado e é distribuído na nossa zona costeira, até aqui no Maputo. Por isso que no verão, às vezes Maputo confunde. Mas o inverno. Estamos no inverno, mas as temperaturas se fazem sentir. Agora é diferente das zonas do interior, onde tanto o clima é modificado pela altitude, temos zonas, tanto temperaturas muito baixas. Moussa Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, foi nosso convidado a este espaço de conversa a propósito da passagem ontem, 23 de março, do Dia Mundial da Meteorologia. Dissemos aqui agora que o papel da meteorologia no desenvolvimento dos vários setores da economia e da sociedade moçambicana é cada vez mais reconhecido e apreciado. Nós voltamos proximamente com mais um tema de atualidade para mais 2 dedos de conversa. Fique bem.